Olá pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje nós vamos falar sobre um tema que para mim é extremamente necessário, extremamente importante de ser falado, e nós vamos trabalhar esse tema hoje, que é a autoaceitação. Isso mesmo. Nós precisamos falar sobre isso, nós precisamos entender um pouco mais como se dá esse processo de autoaceitação, né? Para começar, a gente precisa entender que o processo de autoaceitação ele não é tão simples como pode parecer, né? Talvez a palavra autoaceitação, né? Você se aceitar, se aceitar como? Aceitar na minha beleza, aceitar no meu cabelo, aceitar no meu corpo físico, e nem sempre é por aí, ou melhor, não é por aí, né? A autoaceitação se dá no processo de eu aceitar quem eu sou, aceitar a minha história, aceitar a forma que eu vejo o mundo, que eu entendo o mundo, né? E pensando nisso, a gente precisa entender, antes de qualquer coisa, que nós temos o autoconhecimento como assim o pontapé inicial do processo de autoaceitação. O autoconhecimento precisa existir, o autoconhecimento precisa estar desenvolvido em nós. E aí, algumas pessoas podem até pensar que isso é um processo fácil, que isso é um processo tranquilo. Eu vou me conhecer e eu vou me aceitar, simples assim e pronto. E não é bem por aí, porque quando a pessoa se coloca no processo de autoconhecimento, ela pode se deparar com algumas questões dolorosas, com algumas questões que não foram resolvidas no momento que precisavam ser resolvidas, com algumas questões que estão ali ainda surtindo efeito, né, nas emoções, nos sentimentos e no comportamento. Então, trabalhar o autoconhecimento é um processo demorado, é um processo que demanda muita paciência, né? Não é um processo que rapidamente é resolvido, acontece, não. É um processo que demanda paciência, que demanda entendimento. É um processo que exige da pessoa um comprometimento consigo mesma. É um processo, na maioria das vezes, como eu já falei, doloroso. E muitas pessoas não estão prontas para esse processo, né? E quando chegam à terapia, por exemplo, eu costumo dizer que a queixa inicial, eu coloco ela como a ponta do iceberg. Mas o que sempre afunda o navio, o que está ali afundando o navio, é o que está lá embaixo, né? Então, até chegar a essa parte para conseguir consertar, para que o navio não afunde de verdade, é um processo lento, é um processo doloroso, é um processo difícil mesmo, né? Então, o desenvolvimento do autoconhecimento é o pontapé inicial, com certeza, para que a autoaceitação aconteça. Então, ok, começou o processo de autoconhecimento, começou então agora o processo de tirar de si algumas questões que estão ali impedindo essa autoaceitação, como por exemplo a autocobrança. A autocobrança excessiva, ela pode estar impedindo a autoaceitação, né? A autocobrança excessiva pode estar trazendo a comparação. A comparação, ela é capaz de minar as forças de qualquer pessoa. A comparação, ela é capaz de tirar da pessoa o ânimo, de tirar da pessoa o foco, né? O desejo de vencer, o desejo de alcançar. Por quê? Porque se ela se compara, né, com outras pessoas, com outras situações, compara a sua própria vida, a sua própria história, ela nunca vai alcançar o que ela deseja, porque ninguém tem a história que aquela pessoa viveu, ninguém passou pelos caminhos que aquela pessoa passou, né? Então é muito pessoal, é muito individual, e para essa autoaceitação chegar, realmente ser bem desenvolvida, realmente trazer os frutos, né, que só a autoaceitação é capaz de trazer, como por exemplo o posicionamento assertivo,
com mudanças de comportamentos, mudanças de condutas, né? Mudanças que essa própria pessoa espera de si mesma. Então, para ser alcançado isso, é necessário esse processo de autoconhecimento, de transformação, é necessário esse processo de deixar de lado essa autocobrança, de deixar de lado essa comparação. Então, quando nós estamos num set terapêutico, a gente consegue começar a entender tudo isso, né? Traz algumas dores mesmo, traz algumas confusões ali e mexe muito com a estrutura dessa pessoa. Por isso eu digo, a autoaceitação não é um processo fácil, não é apenas o processo de você chegar à frente do espelho, olhar e dizer, eu me aceito, agora eu sou feliz, eu aceito o meu peso e tá tudo bem, eu aceito o meu jeito de falar, o meu jeito de ser e tá tudo bem. Não é só disso que nós falamos quando falamos de autoaceitação. Nós falamos da aceitação da própria história. E é fácil aceitar a própria história? Não. É fácil quando é uma pessoa que teve uma família muito bem estruturada, que teve o processo de amadurecimento muito bem resolvido, né? Que teve todos esses processos, essas necessidades primárias muito bem sanadas ali, né? Então é fácil para essas pessoas e eu posso dizer que são poucas essas pessoas, né? Então precisamos entender que é um processo verdadeiramente difícil. Às vezes a gente olha e é algo que alguns pacientes trazem para mim, que outras pessoas olham e falam, nossa, você é tão maravilhosa, você é tão linda, tão especial, por que você não se aceita do jeito que você é? Né? E não tem a ver com o exterior, tem a ver com o interior, tem a ver com esse acesso verdadeiro à sua própria história, às suas próprias raízes. Então é algo que não dá para ser comparado com o sorriso estampado no rosto, não dá para ser definido pelo sorriso no rosto, né? Então a gente precisa tomar cuidado com esse tipo de observação feita para alguém. Isso pode enfraquecer mais essa pessoa nesse processo, né? Então eu trouxe justamente esse tema porque eu tenho recebido algumas pessoas que estão paralisadas, pessoas que têm um potencial incrível, que têm assim um entendimento de vida, uma noção de mundo assim muito bem desenvolvida, desenroladas, vamos dizer assim, porém estão bloqueadas, estão travadas na questão da autoaceitação. Por quê? Sempre tem aquela coisa de eu nunca vou ser boa o suficiente, né? Eu nunca vou conseguir chegar onde eu gostaria. Eu nunca vou ser como aquela outra pessoa, como meu irmão, ou eu nunca vou suprir as expectativas dos meus pais. Então tudo isso, né, que acaba barrando, paralisando essas pessoas que estão ali junto com crenças que essas pessoas desenvolveram durante esses processos de maturidade mesmo, de amadurecimento, de crescimento. Então, são crenças que foram desenvolvidas que acabam gerando essa insegurança e gerando essa dificuldade de aceitação. Então, quando você parar para pensar no processo de autoaceitação, quando você sentir vontade de olhar no espelho ou de entender a tua história, procurar saber entender se realmente você se aceita, né? É necessário você primeiro fazer esse caminho, entender se você se conhece. Você se conhece, né? Você conhece a tua história? Zama, eu conheço a minha história, eu sei de onde eu vim, eu sei quem é meu pai, eu sei quem é minha mãe. Você consegue, a minha pergunta aqui você consegue acessar os teus momentos de dor? Você consegue acessar aquilo que você não deu conta de resolver? Você consegue trabalhar as questões que foram mais dolorosas na sua vida? Zama, mas já passou tanto tempo, agora tá tudo ok, tá tudo muito bem resolvido. Mas você consegue olhar para isso e valorizar tudo isso, entendendo que isso faz parte da tua trajetória?
né? Entendendo que isso te trouxe até aqui, faz parte do caminho que te trouxe até aqui, que construiu você, né? Construiu quem você é. Então, se tá tudo isso muito bem entendido e muito bem resolvido, eu realmente entendo que você está caminhando para o processo de autoaceitação e isso não vai ser um problema para você, né? Você vai ser alguém que se posiciona corretamente, você vai ser alguém que consegue entender o outro, consegue demonstrar empatia pelo outro, porque até isso está interligado com a questão da autoaceitação, né? Então, tudo isso faz parte desse processo de desenvolvimento da autoaceitação. Então, para pensar um pouco, pensa na tua história, pensa na tua trajetória, pensa quais as áreas da sua vida você precisa valorizar mais, né? Tem pessoas que têm uma vida, conquistaram o que gostaria, estão no emprego que gostaria, estão na função que gostaria, estudaram muito para estar aonde estão e ainda assim não conseguem se aceitar, se valorizar verdadeiramente. Então, olha para a tua história. Se for uma coisa muito difícil de fazer sozinho, não hesite, busque ajuda. Você pode buscar ajuda, né? Zama, mas é muito difícil falar sobre esses assuntos com outras pessoas. Se é difícil falar, com certeza tem um problema aí. Se é difícil falar sobre os assuntos sobre essas questões tão íntimas com alguém de confiança, com alguém que vai te ouvir, né? Que vai te acolher, te amparar, então com certeza existe um problema aí que precisa ser resolvido. Então, o meu convite para você é justamente esse: tente fazer esse processo, esse caminho de autoconhecimento para chegar à autoaceitação. Faça esse caminho e você vai conseguir alcançar verdadeiramente o que você sonha, o que você planeja, o que você tem em mente, porque você é capaz. A gente só precisa retomar a nossa história para olhar para ela com amor, com cuidado, com carinho e aceitá-la e ressignificá-la toda vez que for preciso. Ok? Fique com esse vídeo, eu espero que tenha sido útil para você. Não esquece de deixar o teu like aqui, deixar o teu comentário, que é muito bom, me ajuda muito, né, nessa questão de preparar conteúdos aqui para o canal. E fique à vontade para conhecer os outros conteúdos que temos aqui no canal, tá bom? Tchau, tchau, até mais!